Meu nome é Maurício Rodrigues Grilli, eu tenho 41 anos. Eu entrei na ECA em 1995, fiz o curso de publicidade aqui, demorei um bom tanto para me formar, me formei em 9 anos. Mais tarde meu irmão entrou, pouco, né? Meu irmão foi meu bicho 2 anos depois, a gente tem uma diferença pequena. Quando chega meu irmão, aí a vida chamou o centro acadêmico, a vida na USP, e aí eu acho que eu atrapalhei a vida dele bastante, ele não conseguiu fazer nenhuma matéria quase. E o primeiro ano foi um baita de um choque, né? Eu joguei basquete, foi o que me sustentou, né? Eu ganhava dinheiro, não pagava colégio e tal, então era meio que uma profissão, né? E quando eu entro aqui na USP, eu falei, putz, não estou pagando faculdade, eu vou tirar esse um ano, sabático, não odiava mais, não queria mais ficar jogando basquete. E de repente cheguei aqui e encontrei isso, e a minha vida era ficar aqui, era tipo, experimentar tudo que a gente podia. Eu chegava aqui cedo, 9 da manhã, e ia embora 8, 9 da noite, passava o dia inteiro aqui, CP, andando de faculdade, né, de faculdade em faculdade. A minha primeira aula era numa segunda-feira, de manhã, sociologia. Então eu tive um professor de sociologia que falava para ele, o cara era um gênio, mas ele sentou, ele virava de costas pra gente, lousa intensa, Durkheim, e aquilo foi a hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, ferrou, né? O que eu vou fazer aqui? Então, essa primeira aula foi chocante, eu falei, vai ser horrível de novo. E saí fora. Eu repeti essa matéria 4 anos seguidos até esse cara sair. E aí, o primeiro ano eu me envolvo bastante com atlético, eu gostava de jogar, né? Basquete e tal. E no segundo ano eu viro diretor de modalidade e depois presidente. Então, durante esses anos aí de coisa, a única fonte de renda da Atlética era a festa. O centro acadêmico tinha um aluguel mísero, mais festa, então a gente alternava festa com a renda para o Atlética, festa com a renda para o centro acadêmico. A regra era não se cobra para entrar e a breja tem que ser bem mais barata do que qualquer boteco na Vila Madalena. Ponto. E vinha muita gente de fora, muita gente da São Remo. Tinha lado bom, lado ruim. Eu fui jurado de morte já pelo traficante aí da época, cara, que era um amigo, mas era um loucão, né? Assim, depois chega um momento em que começa a proibição, né? Isso eu já estava um pouco mais afastado, mas eu lembro que quando, putz, não pode mais vender cerveja na ECA, a princípio era fora de um evento. Aí, o que se faz? Inventa-se a tal da Quinta Breja. Então, vamos criar uma Quinta Breja, é um evento, e aí, primeiro a gente começou, né, eu me lembro que o pessoal do Ceará da Atlético começou um lance assim, hoje tem evento, sabe? Aí amanhã tem também, tá? Amanhã vai ter o evento X. Então todo tinha um evento, acho que alguém deve ter cortado a brincadeira, e criou-se a Quinta Breja. Quinta Breja também era um negócio assim super pequeno no começo, era um isopor, vendendo um pouco de breja para poder arrecadar grana e poder continuar tendo cerveja na ECA. E virou o que virou também, né? Parece que virou também um fenômeno absurdo. Cara, assim, não existe um lugar mais agradável do que a prainha. Na hora que você olha a prainha, você vira e fala, nossa, eu quero fazer minha festa de aniversário aqui. Mas é isso, você olha e fala, putz, esse lugar é perfeito. Então a gente trazia uma churrasqueira e inventava. A gente inventava campeonato de futebol indoor. Então tira todas as coisas do centro acadêmico, faz dupla e joga futebol lá dentro. E beleza, ficava lá jogando futebol, churrasco, vamos inventar não sei o que lá, vamos fazer um show, não sei o que lá. Então, a gente vivia aqui, não tinha por que ficar procurando um espaço, né? Aqui era o jeito de você viver um lugar, a gente chamava de Bélgica, a brincadeira aqui era a Bélgica, né? Um lugar em que, primeira coisa, a ausência do poder público. Teve um primeiro Juca, que foi na Metodista,
que foi meio que um teste, assim, mas foi o primeiro Juca. O primeiro Juca que é feito fora foi, então eu entrei na faculdade e ia ter esse primeiro Juca, que é aquela coisa, né? Você consegue olhar para uma bola, você já é do time, mas não de um time, de todos, né? Era assim. Então a gente levou um ônibus e mais uns 4 carros. Ou seja, eu joguei vôlei, basquete, futebol, tudo que podia jogar. Logicamente o Juca era uma coisa muito menor, a faculdade que mais levou deve ter levado 4 ônibus. Tinha um sentimento de integração absurdo. Eu já nem aparecia na ECA, mas eu joguei a Juca durante muito tempo. E hoje eu sei que a galera já nem vai nos jogos, né? Então já virou uma coisa meio, tipo, os jogos são secundários e ali era a grande balada. A balada era única, todas as baladas eram únicas. A faculdade tinha dinheiro, bancava para as que não tinham. Era essa a tônica do negócio. A gente ia para a ESPM direto, saía, ia pro alojamento deles, estava rolando uma banda, a nossa banda ia lá tocar, né? A galera da ECA ia tocar, ficava todo mundo junto. Né? Acho que o primeiro dia que a gente conseguiu servir cerveja no Juca de graça foi assim, o ápice do sonho realizado. Mas porém, em 98, rola um lance maluco porque a gente pega em segundo lugar, uma coisa meio impensável a ECA segundo lugar do Juca. Tanto que a gente estava indo embora, aí tinha a transmissão da Gazeta dos jogos, incrível. E passava naquele programa do Avalone, aquelas coisas todas. E aí cara, a produtora da Gazeta vem e fala, você que é o Maurício? Sou. Então, vocês pegaram em segundo lugar, vai ter a premiação, vai ter transmissão da Gazeta, você precisa estar. Eu falei, meu, a gente não veio aqui para ganhar o prêmio, acho que a gente quer ir embora. Pega aqui minha camiseta e entrega para qualquer um lá. E aí apareceu lá na Gazeta, um cara qualquer, ela pegou um cara qualquer, botou a camiseta, presidente da Atlética da ECA, ganham recebendo o troféu de vice-campeão e beleza. Né? E aí a gente chega lá e fala, putz, ó galera, com bandeira, com mascote, né? Vamos pensar no mascote. Aí a primeira ideia que vem de mascote é o Baby Base. Pô, o que caracteriza a ECA que as outras faculdades não têm? Aqui é Legalize, cara. Aqui é a Bélgica. Então bora, vamos fazer um Baby Base. Pegamos um lençol de um amigo, fantasiamos um cara, e aí esse cara entra, junto com o time, carregado, né? E aí é uma catarse no ginásio inteiro, porque, pô, tá entrando um baseadão na coisa. E esse cara, a galera desceu das outras torcidas para ajudar a carregar esse cara. E todo mundo dá o seu pega. Então esse cara rodou, né? Todo mundo fingindo que tá dando um pega, aquela bagunça. E aí, quando a gente tá para ir embora do Juca, a gente tá sentado lá na escola, né? Na área da escola esperando. Era Piraju, um puta frio assim, absurdo. Então todo mundo juntinho ali assim, esperando o busão e tal, né? Era meio fim de tarde assim. Aí vem um cara da cidade, muito malucão assim, com um violão. Ele vem e senta no meio da galera e todo mundo lá, oferece uma breja pro cara e tal. E aí o cara pega o violão, né, e fala, cara, tem uma música para tocar para vocês. E aí, toca aí, né? E aí ele toca o Leão de Judá, né, que é Leão de Judá, prevaleceu. E ele, cara, assim, parecia que ele estava tocando num show, Woodstock, né? E o cara, Leão de Judá, e aí a galera começou a cantar, e aí que nasceu o Leão de Judá, né, que é o mascote. Então na hora que ele cantou, ele falou, pô, a ECA tem 2 mascotes, né? Então precisamos produzir o Leão de Judá. Aí eu viro presidente em 98, que era o ano da Copa até, né? Isso é legal, porque não sei quem participou de Juca na Copa, nossa, isso era um tesão, né? Porque uma galera assistindo o jogo do Brasil junto, aquele Brasil que você ainda torcia para a CBF, antes do arrependimento.
tá bom, mas vamos lá. Todo mundo teve essa época. E aí, é, a gente, nesse Juca, a gente tinha um amigo que jogava, que era da ECA, né, um ecano de cinema, e o cara manjava muito, muito de artes plásticas e tal, assim, e ele fez esse leão que tá no... Esse leão, na verdade, ele nasceu para ser um daqueles dragões chineses, né, então ele tinha uma coisa enorme de uma cauda, sabe, pra galera ir dentro, né, então ele ficava correndo ali, aí quando fez isso, aí o leão virou o mascote da ECA e já era. Mas assim, eu sinto porque o mascote da ECA, ele era... a única regra que a gente tinha de mascote era ele não vai ter essa cara de cuzão. E de repente, quando eu chego pra jogar, um tempo depois, ele já tá com cara de cuzão, né? Impressionante, cara. Por que precisa ter essa cara de nervoso, de bom, né? De cacete. Mas o Leão, ele era um cara só rindo, tava feliz da vida. Era muito do espírito. A gente ia lá jogar e, puta, ia perder mesmo, né? Também. Fevereiro agora, né? A, a minha esposa fala, putz, vai ter churrasco de um seu bicho, que provavelmente deve ser veterano de todo mundo tá aqui em 5, 10 anos pra frente. E aí ele vai fazer um churrasco lá na ECA, não tá afim de ir e tal, né? Acho que vai tal pessoa, vai tal pessoa. Aí eu falei, tudo bem, né? Não tem nada o que fazer, é um dia normal, vamos lá. E aí eu vim. E aí quando eu cheguei aqui, toda essa galera que eu construí de amizade nesses anos aí de ECA estavam comemorando o meu aniversário, era uma surpresa. Com aquela coisa toda de aquele pó de pintura, né? Maluqueira e tal. Então eles fizeram, então assim, estava logicamente meus pais, né? E aí foi muito louco porque foi um dia daqueles, a gente fiz muitos aniversários na ECA, né? A gente organizava o aniversário de todo mundo que fazia no mês e tinha uma balada na ECA. E eram festas gigantescas, assim. E foi uma dessas, assim. E foi uma dessas com amigos que, cara, hoje, né, eu conheci em 95, 96, 97, né? A gente tá falando de 20 anos de amizade. Em que uma hora eu parei, né? Tipo, pô, foi super legal, então, mas eu parei para olhar e vi os filhos, né? Nossos filhos, todos peladinhos, porque eles tinham se sujado inteiro de tinta. Na verdade, a balada deles era pelados, se suja de tinta, e sai correndo e esguichando de mangueira, e suja de tinta, e, putz, estão olhando assim, um monte de canga espalhada, todos os meus amigos, todos com filhos, os filhos correndo pela ECA, saca? Então, assim, isso, né, óbvio, né, pra mim foi um negócio incrível, porque uma hora eu parei, olhei e falei, puta, sabe, quando eu entrei lá atrás, eu não poderia imaginar que a minha relação com isso aqui ia ser tão gigantesco, a ponto de passar para uma outra, né, para ver essa outra galera, uma geração nova aí correndo, ou seja, estou vendo filho de todo mundo que a gente, né, enchia a cara junto, e tá todo mundo aqui. Então, assim, acho que uma passagem para mim é impossível não falar isso, porque logicamente envolve minha esposa, minha filha, né? Então isso para mim foi incrível, assim. Uma vez saímos para gravar, né? A gente ia fazer andando pela USP. A gente pedia autorização para a faculdade, o diretor de cada faculdade autorizava, e aí a gente ia gravar lá, né? E aí a gente gravou na veterinária, super legal e tal, e fomos para farmácia. E é aquela coisa, um bando de moleque na farmácia gravar, né, cara? Eu usava um terno, como era brincadeira de Cid não tem pernas, então era terno meio que uma cueca, né, uma coisa assim. E aí eu tava com lenço amarrado no corpo inteiro. E aí eu chego para entrevistar o diretor da farmácia. E aí eu viro e fala, é muito idiota, né? Aquela cara de pau bravo. Tô aqui com o diretor da farmácia, qual o seu nome, né?
e acho que ele vai responder o nome. E eu falo, isso ninguém quer saber, a gente quer saber onde tem loló. E aí o cara já vira e fala, segurança, tira esses moleques daqui. Então esse programinha teve 3 minutos, era essa a pergunta, eu sendo expulso por um segurança, o cara me abarra segurando pelo braço, eu socorro, eu segurando o braço, põe só um golinho, uma coisinha de nada, não vai fazer falta, tem tanto aí que eu vi e tal, e aí acabou. E aí chega a carta, a gente teve que falar aqui no diretor, né, que a gente estava fazendo, o que era isso e tal. Mas era assim, são essas cenas que era da saudade de fazer, do que a gente fazia. A gente estava na época da escolha do novo diretor da ECA. E aí rolou um debate. E aí no debate, uma amiga minha pergunta qual que você acha que é a missão da ECA para a sociedade, para o entorno, na verdade, né? E ele virou e falou formar Williams Bonners e Silvia Popovics. E aí naquela hora ali assim, né, a galera olhou e falou, pô, não é possível, cara, que esse vai ser o diretor, né? Agora, o que aconteceu, talvez justamente por esse fato, eu comecei a ver a ECA fazer uma mega transformação mesmo, né? Quando eu entrei aqui, ninguém tinha carro. Tá? Então houve uma elitização da ECA, da faculdade pública em geral, né? Acho que não precisa caracterizar a ECA ali, mas nítido. Hoje, nossa, não tem lugar para estacionar, né? Isso aqui vale ouro, incrível. Ali não tinha nada, né? Então, assim, eu vi uma transformação de uma faculdade que foi se fechando, a gente tinha uma falta de recurso, sim. Hoje eu estou olhando aqui nessa entrevista, vocês têm vários computadores. Então, por um lado, você se equipa, mas não sei da onde que o fato de você melhorar, né, se equipar, você precisa perder a característica de, de existir pelo aluno. Então, isso aqui é do aluno, não é assim, dessa cara meio da instituição. Não, não existe instituição, né? Isso aqui é um bem público, isso aqui é do aluno. E eu então fui vendo essas coisas sendo cortadas aos poucos, né? Começam a restringir a entrada da galera em estúdio, começa a restringir, que chega com essa grade incrível, né? Que colocam que, assim, nitidamente, não tem outro objetivo que senão matar a ida. Então você põe uma grade, as pessoas vão menos, daqui a 2 anos, né, pode escrever, alguém está falando, olha, pela falta de uso, esse espaço está sendo transformado em algo que tem mais a ver com os objetivos desse atual momento. Você não precisa fazer muita coisa, você põe uma grade. Essa primeira geração vai ter preguiça de ir lá comer, porque eu estava indo direto e não vou. A segunda que vier vai conversar com o veterano não vai falar que tem um espaço, porque ele parou de ir. Então para esse cara ele vai passar e não vai ter mais. E aí acabou, cara. Aí acabou. Próximo que vier não vai nem se ligar. Fechou? Mas já não estava fechado? Achei que estava, né?